Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Esse canal ele teve o início com o intuito de ser um local para encontrarmos oração e leituras bíblicas, mas o mundo ao nosso redor, a vida, muitas vezes nos chama para falar. E nas últimas semanas, últimos dias, um assunto novamente veio à tona: o aborto. Decisões foram tomadas em relação a esse assunto. Você concorda? Discorda? Esse vídeo não é para falar se estão certos, se estão errados, mas convido você para pararmos um pouco e refletirmos sobre como nós, como cristãos, corremos o risco de assumirmos uma posição como certa ou errada e mesmo assim não defendermos a vida. Acredito que não é tão fácil tomar um lado em relação a isso. Toda vez que aplaudimos uma decisão como essa tomada, muitas vezes colocamos ela como sendo divina, algo de alguém que vem em nome de Deus. Mas para refletirmos sobre o assunto, preciso trazer algum embasamento. O site Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde tem um artigo que diz o seguinte: o início da vida aqui não é logo que ocorre a concepção, mas sim quando o sistema nervoso do feto ganha características mais complexas, deixando de ser primitivo. Dessa forma, o início da vida seria constatado por volta do terceiro, quarto mês do desenvolvimento do embrião. Novamente, isso é um pedaço de um artigo que está na Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde. E isso vai ao contrário do que nós vemos na Palavra de Deus. Conforme diz o salmista no Salmo 139, versículo 13 a 16, que diz: Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido, tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei bem disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo formados, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E também o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Ou seja, a ciência, a biologia, o estudo, nem sempre concorda com a visão bíblica religiosa. Por isso esse assunto sempre é caloroso, o discurso sempre dos dois lados é fervoroso, porque em certos pontos discordamos. E esse é um deles. Qual é o princípio da vida? Em que momento se tem vida? Então o assunto vida ou morte é complexo. Também Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, quando ele fala do ódio, ele lembra que o mandamento não matarás é tão complexo que não é somente tirar a vida de alguém, mas o simples fato de pensar ou desejar o mal, falar algo ruim contra o próximo, já é matá-lo. Então, nesse ponto, a complexidade do que é vida nos faz refletir que não é tão simples dizer sim ou não para uma decisão. Então, voltando ao assunto, antes de que algo assim possa ser defendido, nós precisamos reconhecer que não estamos de jeito nenhum preservando a vida. Pois precisamos, como sociedade, de uma estrutura melhor em questão de saúde psicológica,
saúde física, emocional. Precisamos de uma estrutura que acolha melhor a mãe, que ajude a manter a gravidez, mesmo quando ela não quer, que ela segure essa gravidez. Precisa dar um amparo psicológico, um sistema talvez de doação, de adoção, que seja mais eficiente, que agilize para aqueles que querem ter um filho possam adotá-lo. E assim essas mães talvez mantenham a gravidez, pois sabem que os filhos terão um destino. Leis mais eficientes contra os abusadores. E aí, se lembrarmos que Jesus diz que vem dar o sentido completo da lei do não matarás, ou seja, se nós não cuidarmos dessas mães, nós também não estamos cuidando da vida. E dizer sim ou não para uma decisão sobre o aborto, proibi-lo, também não resolve. Porque quem quer fazer, vai fazer de qualquer jeito. E aí vai para clínicas clandestinas, aonde não mata somente o filho, mas a mãe. Ou seja, é complexo. Não é simplesmente dizer sim ou não, defendo, aprovo ou não. Devemos dizer sim para a vida. A palavra de Deus nos diz para preservarmos a vida. O mandamento de Deus é para cuidar da vida. Mas precisamos perceber que as coisas são mais complexas do que simplesmente dizer sim ou não. Que Deus preserve e cuide da nossa vida, da vida de nossas famílias, da vida de crianças que estão nos ventres maternos, dessas mães que aguardam esses filhos, e que Deus abençoe e proteja a cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo, concorda ou não concorda, deixa seu comentário, compartilhe, divulgue e se inscreva no canal para que possamos fazer mais vídeos refletindo sobre esses temas e que possamos abordar um pouco mais sobre a nossa vida a partir da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus.